Conosco, doutor Alonso, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Doutor. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a jornada 6x1, né, que vem dando um ênfase diferente, né, em relação ao direito do trabalho e aproveitar também para falar do lançamento do meu livro, né? Com certeza. Fazer um marketing pessoal aqui. É lógico, com certeza. Vambora. Aliás, para quem está assistindo, ó, são 19 horas e 18 minutos, estamos ao vivo. Esse daqui é o livro, né? Recém-lançado, já está à disposição. O doutor trouxe para nós aqui também alguns exemplares para a gente presentear o público que nos assiste. Pode pôr o WhatsApp, pode pôr para nós o telefone, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Primeiro que mandar pelo WhatsApp eu quero, vai ganhar o livro. O primeiro que ligar também vai ganhar o livro. São 2 exemplares aqui para a gente presentear. O doutor Alonso está presenteando você de casa, tá bom? Vamos falar um pouquinho, linda capa, né, doutor? Vamos falar um pouquinho do bonita, conteúdo, né? desse livro. Bonita. Eu acho que é interessante a gente falar, né? Tecnologia nas relações laborais. Isso é tão importante que a gente pensa, né? No dia a dia, né? No dia a dia, na qualidade, no atendimento, né? Desse colaborador, na empresa, né? Vamos falar um pouquinho desse conteúdo que eu acho que é muito pertinente, né? Obviamente, o know-how que você tem, né, trabalhista, olhando, começando a olhar sobre isso, sabe muito bem qual é o tema que ser abordado. Mas vamos falar um pouquinho do conteúdo desse livro, por favor. Neto, esse livro eu comecei a trabalhar nele em 2018. Olha só. Eu fui para o Uruguai apresentar um trabalho, né, de 10 dias lá na faculdade. E um tema que me chamou muita atenção. Por quê? Porque ele já vinha, né, com a questão da tecnologia no direito, já vinha crescendo, a Europa já estava usando. E eu fui ao Uruguai, tive contato com muitos profissionais da área e se falava em tecnologia, inteligência artificial, né? Então, automação. Sim. Então, vinha um tema muito, né, forte para o direito do trabalho. Depois eu fui em 2019 para a Europa, também lá em Portugal, na Espanha, o Uber, né? Já estava lá atuando, havia uma discussão muito grande, né? Principalmente em Portugal, que os taxistas também não aceitavam, igual aqui no Brasil, né? E aí todo esse estudo foi crescendo, foi aumentando e eu não conseguia fechar o livro porque os temas eram relevantes e saíam toda hora novas decisões, pesquisas, né? Eu cheguei um momento, falei, ou eu fecho o livro, ou então eu paro com ele. Porque não dá mais, né, para pesquisar, começa a dar um nó na cabeça, né? E aí consegui fechar o livro. Foi minha tese de doutorado. Certo. Também com o professor Francisco Pedro Jucá, da Faculdade de Direito de São Paulo. E com isso nós fechamos o tema e eu acabei lançando, e hoje é uma obra minha, particular, né? Eu já participei de outras obras aqui mesmo, já trouxe para vocês aí um lançamento de outros livros, né? Mas esse aqui é o particular meu, lançado agora recentemente, tanto que ele está com o ano 2025, né? De acordo com as normas necessárias para a BNT, né? Então em 2025 já está lançado aí no ano seguinte. E já estou preparando o segundo, né? O segundo livro é diferente do tema, vai ser um livro um pouco mais extenso, que eu pretendo não deixar 6 anos para lançar, mas eu pretendo, com pelo menos 2 anos, lançar o segundo livro aí, que também vem na área do direito do trabalho. Do direito do trabalho também, né? Esse livro a gente encontra direto na editora Mizuno, né? A editora Mizuno, embaixo que tem a editora Mizuno, ela é de Leme, da cidade de Leme. Que legal. O pessoal ali muito bom, né? Eles só mexem com livro, né? Eles só vendem livro de direito, na área de direito, qualquer área do direito, né? Eles lançam o Ricardo Calcini, que é o coordenador ali da exposição de livros, muita gente boa, faz todo um procedimento. E além disso, eu também sou contratado pela editora Mizuno agora, né, para participar do curso de Direito Profissionalizante, né, que vai ser virtual, falar sobre o meu tema. Todos os professores vão começar agora, a partir de fevereiro, março de 2025, fazer aí as aulas virtuais com a editora, né? Muito então, bom, muito a gente bom. passou a ser contratado também pela editora. É legal a atuação da editora também, né? Sim. Muito bom. Eu lancei um livro recentemente agora na FATEP, né? Na FATEP. É isso, a FATEP, com o professor Álvaro, que nós trabalhamos juntos na Faculdade de Direito aqui na Unimep. Hoje ele está como coordenador, então fizemos o lançamento na Semana Jurídica, foi muito bom. Não conhecia a faculdade,
Na primeira vez que eu tenho conhecimento, achei fantástico, uma faculdade muito, muito bem organizada, né? Parabéns a todos os organizadores, ao diretor da faculdade. Sim. Fizemos o lançamento mês passado, na Semana Jurídica, foi muito legal, muito bom. Legal, muito bom. Gostoso. Para você que está em casa, então, 2 exemplares aqui, gentilmente, o doutor Alonso trouxe, para presentear você de casa que está nos assistindo. Já tem uma pessoa que se manifestou aí, já, né, Maria? Já sim, deixa eu agradecer aqui o Wilkinson Ricardo, ele dá boa noite, Neto. Boa noite. Eu quero esse livro. Vamos dar de presente, então, para ele? Bora. Bora. Legal. Ganhou. Vou explicar livro, direitinho para você vir retirar aqui, Muito bom, viu? parabéns, parabéns. Tem mais um, então, ó. O doutor Alonso vai estar conosco aqui, a gente vai conversar, né? Sobre a jornada 6x1. Você pode, então, ou ligar ou mandar o WhatsApp 99141-2534-1234, telefone, ou pelo WhatsApp 99141-1048. Pode escrever eu quero. Enfim, um livro muito bacana. Um presente para você que nos assiste nesse momento durante a entrevista do Dr. Alonso, tá bom? São 2 exemplares, a gente está sorteando agora o programa ao vivo. Lembrando que esse programa tem a reprise às 23 horas e tem a reprise às 3 horas da manhã, tá bom? Dr. Alonso, vamos falar um pouquinho então sobre toda essa discussão que veio à tona, né? O Brasil está passando um momento, eu estou achando meio estranho, antes da gente entrar no 6x1, eu estou ouvindo os nossos apoiadores, eu estou trazendo isso aqui na nossa roda de conversa, né? Doutor Alonso, Maria e você de casa. Está tendo uma reclamação aí, viu, Alonso? Eu esperava muito mais a economia do país. Não está esquentando, nós estamos aí já em dezembro. Estamos na expectativa, não estamos na expectativa. Eu estou falando de todas as áreas. Estou falando de posto de gasolina, loja, de rua, sim, de sim. roupa, várias áreas. Todo mundo está meio estranho, está meio estranho. O que está acontecendo com o país aí? Vai pegar no tranco, é isso? Neto, quando você fala nesse assunto, né, quando vamos falar um pouco sobre o país, talvez podemos decepcionar algumas pessoas ou alegrarmos outras pessoas, né? Sim, é um tema bastante delicado, complicado. O direito tá muito assim indo, né, em contramão na área jurídica, né? A economia também está indo na contramão, né? A perspectiva talvez não alcance aquilo que realmente queremos. Não era expectativa. Não supriu a expectativa. Supriu, né? Exatamente. E aí você acaba, né, falando, quer não, você entra na questão política, né? Sim, sim. Então toda essa briga em relação a questões partidárias, vamos dizer assim, né? Briga quando a gente fala no bom sentido, né? Mas essa discussão toda em relação à questão política, creio eu, não sou especialista na área, né? Creio eu que o mercado acaba segurando e aí você enfraquece a economia. Aproveitando esse gancho, nós vamos falar da jornada 6x1, cada um tem a sua opinião, evidente. Talvez alguns, né, trabalhadores utilizam essa jornada, acabam realmente tendo um excesso de estresse muito grande. Outros preferem, né? No geral, pelo menos o que eu tenho conversado com algumas pessoas, me parece ainda que eles adotam a jornada, né, 6x1. Mas existe a jornada que 4x3, 5x2. Com todo respeito, né? Com todo respeito, mas se nós tivéssemos um país de produção, onde estaríamos numa crescente, talvez a jornada 5x2 poderia ser excelente, né? A 4x3, você trabalhar 4, descansar 3, aí tem férias, ou seja, você acaba não tendo a produção, né? Algo que precisa ser estudado. E eu vejo que essa jornada 6x1, ela está mais com cunho político do que realmente na área jurídica de proteção ao trabalhador. Perfeito. Né? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, não é isso. Tá? Não é isso. Mas eu vejo que hoje, no atual momento do país, que não estamos crescendo, não estamos crescendo. Se alguém falar que as empresas estão contratando, o comércio está vendendo, não está, me desculpa. Né? Pelo menos eu vejo, converso com grandes empresários, com pessoas que são excelentes trabalhadores.
o receio de perder o emprego está muito grande. Principalmente pela questão da tecnologia, que hoje ela está ocupando o mercado. Ocupa mesmo. Ocupa o mercado, né? Todo mundo imaginou que a pandemia viria para uma situação e está demonstrando outra. Sim. Por quê? Porque houve uma correria tecnológica. Exato, né? Todo mundo tentou, correu para se adaptar à tecnologia, tanto empresas quanto empregados, né? Alguns a mais, outros a menos, né? E o mercado começou a escolher. E automaticamente está tendo uma diminuição do posto de trabalho. Correto. Por quê? Justamente pela alta carga tributária que nós estamos tendo. Para se ter um funcionário. Exatamente. Você fala de alguns benefícios, algumas questões colocadas dentro da lei que chegam a ser exageradas, outras nem tanto, mas acho que no geral precisamos mudar rápido, porque talvez em 2025 tenhamos uma recessão muito grande. A projeção é essa, né? Por quê? A moeda hoje, né, que nós temos de parâmetro é o dólar. Veja o preço que está o dólar hoje. E tudo é inflacionado. Claro. Tudo é inflacionado. Então você acaba, né, colocando uma situação dentro das empresas que muitos importam, exportam e acaba utilizando o dólar, a moeda estrangeira como base. Como base, né? Não tem, a moeda é forte, né? A nossa moeda aqui só é forte para nós. Nem a América do Sul. Até o poder de compra aqui da nossa moeda não é tão forte, até mesmo dentro do país. Está ficando complicado, né? Está desvalorizando. E com isso está tendo um impacto na produção. Então, para você falar numa escala 6:1, precisamos ter produção. A deputada do PSOL, não me lembro o nome, né, fez essa proposta que vamos ter aí 6 milhões de novos empregos. Eu não vejo essa perspectiva, não vejo esse crescimento se nós não arrumarmos a casa. Sim. Primeiro precisamos arrumar a questão política. É uma coisa assim, até para a gente entender no sentido figurar. Tem mais um aí, Maria? Tem Vamos mais lá, então. Vamos lá. Pessoa que está querendo o livro, viu, doutor? Quem está chegando agora, né, doutor Alonso está lançando o livro dele aqui no programa, em primeira mão, esse livro lindo aqui. Aliás, parabéns, hein, doutor? Já saiu, né, Maria? Obrigado. Saiu. A capa ficou muito bonita, né? Ficou bonito. Espero que todos aí gostem, né? E façam suas críticas, né? Natural, né? Normal. A Aline está aqui, ela disse que quer esse livro. Parabéns. Ganhou, então, Pronto, Aline. ganhou o livro. Os dois saíram, então, tá bom? Uma gentileza, doutor Alonso. Então saíram os dois livros aqui já tem o destinado, né? Destinatário. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado por participar. Alô, só para não perder o meu raciocínio, quando a gente fala de produção, a gente não vai produzir ninguém, né? Nenhuma, falando de fábrica, trocando em miúdos, né? Ninguém vai produzir se não tem para quem vender. Exato, não tem. Quer dizer, isso faz parte da economia. Faz parte da economia. Se o povo é um povo que está com dinheiro, esse povo vai comprar. Se o povo compra, gira a engrenagem, você gera mais emprego, gera mais produção, paga mais imposto, o país fica forte. Sim. Então a gente está estagnado. Quer dizer, o povo não está comprando, obviamente não está comprando, quem produz não está produzindo. Ninguém é maluco, vamos fazer, né, minha mercadoria para ficar estocada. Você não tem de onde tirar esse dinheiro para fazer isso. Eu acho que hoje a economia ela se traduz em alguns setores da sociedade que são bem pontuais que, ao meu ver, cresce em alguns pontos. Por exemplo, hoje tem falta de energia. A produção de energia precisa ser aumentada. Então, as pessoas aí com poder aquisitivo buscam, né, gerar energia. Isso é um ponto, né? Em contrapartida, o comércio parado. Fabricação de peças, não vejo crescimento, né? Então, são setores pontuais. No geral, as empresas não produzem. Pelo menos é essa percepção que eu tenho. Não sei se estou certo ou errado, né? Mas, no geral, as empresas não estão produzindo e, com isso, tem um impacto, né?
É um efeito dominó. E agora, para a gente entender essa questão que foi proposta, folga 2, trabalha 5, né? 2 por 5 ou 6 por 1. Eu, a vida inteira, trabalhei 6 por 1, porque eu sempre fui do comércio, então eu nunca tive domingo livre, e final do ano eu não tinha domingo livre, que a gente usa, quem trabalha em comércio sabe disso, eu vou dobrar. A gente falava dobrar, trabalhava domingo, paga-se em dobro, né? Paga-se todos os direitos, então. E é o momento que quem é vendedor fazer o dinheiro, né? Trabalhar. Sim. E trabalhar, né? Eu ficava o dia inteiro na loja trabalhando. Agora, você acha que é benéfico para o país? Eu estou falando do folgar 2 dias, trabalho 5, folgo 2, né? Obviamente que a gente não vai poder ter o sábado e domingo para todos os funcionários, senão fecha a loja no sábado, fecha a loja no domingo. Estou falando da loja, especificamente de loja, mas nós temos as indústrias, por exemplo, que trabalham turnos, né? Como é que administra isso? Qual o trabalhador que vai ser agraciado de folgar um sábado e domingo e qual o trabalhador que vai ser agraciado de folgar uma segunda e uma terça? Como é que é a logística disso? Antes de mencionar qualquer situação nesse sentido, nós temos uma forma de tratar esse assunto dentro do direito do trabalho sem que tenhamos um aspecto negativo, que são aí as convenções coletivas e acordo coletivo. É óbvio que o sindicato não quer tirar emprego de ninguém, né? E as empresas também não querem demitir ninguém. Elas precisam se readaptarem, né? Eu acho que na base do acordo e convenção coletiva entre empregados, sindicato dos empregados, sindicato patronal, você consegue avançar e muito a respeito disso. Porém, você precisa ter suporte, né? Nós precisamos melhorar a nossa cultura quando se trata de aspecto de jornada de trabalho, quando se trata de uma negociação entre empregado e empresa, né? Acabar com esse aspecto negativo. Precisamos trabalhar no sentido positivo. Todos precisam crescer. Eu sou do tempo que trabalhava 18 horas. Até aguentar. Até não aguentar mais, né? Eu trabalhava antes da Constituição de 88. Comecei com 13 anos, então, ou seja, não era 10 horas, pelo contrário. Né? Morria? Não. Passava fome também? Não. Tinha crise? Bastante. Né? E eu também não tinha férias, porque eu trabalhava no mercado, né? Não sabia que nem que era férias, final de ano, não sabia nada. Mas direto, né? Era uma situação diferenciada, o Brasil crescendo. Né? Então você não sentia o aspecto negativo. Tinha crise? Peguei crise do FHC, do Plano Collor, né? Sarney, a antiga Sunab. Ia com a tabelinha da Sunab. Entendeu? Então, e era você que ficava com a maquininha no mercado? Era coisa impressionante. Né? A tabela de conversão, as coisas todas. Né? Então, você ia de manhã num preço, à tarde era outro, pegava os caras tudo registrando. O RV, o RV, tem gente que ganhou muito, tem gente que perdeu bastante. Então, todas as crises, né? É ciclo. Não é? Se você, no meu livro está colocado aqui as revoluções industriais, é ciclo. A cada 10, 15 anos tem, né? Existe uma roda e o mundo precisa se encaixar, né? E quando você leva isso para uma negociação entre empregado e empregador, ela é complicada. Por quê? Porque existe uma terceira pessoa que não está participando naquele momento, mas ela fará parte dessa negociação, que é o Estado. Claro. E o Estado vai receber a fatia maior. Eu não sou tributarista, não é minha área de atuação, mas o Estado, ele quer a fatia. E a fatia do Estado, ela é grande. Então, acho que pensar nesse sentido, né, nós temos muitos pontos que há uma necessidade de melhoria. Você, numa empresa, né, 5x2 ou 6x2, pequena, Neto, não vai, puxar a corda. Não vai abrir continuar. E fechar o caixão. Falando português, claro, para que todos possam entender. Você mencionar aquela jornada para uma empresa de 200, 300, 400 empregados, onde tem o trabalho de jornada, né? 6x1 e tal.
realmente é desgastante. Eu conheço várias pessoas e conheci várias pessoas que se aposentaram nessa jornada e chegaram num estresse violento. É desgastante, a gente sabe disso. Não tem nem dúvida, né? Eu conheço várias pessoas que trabalharam nesse sistema, né? Mas como eu falo em empresas de grande porte. Agora, as empresas pequenas, eu acho que nós temos que criar um mecanismo diferente. Porque senão não vai ter fôlego, né? Por exemplo, na nossa Constituição, existe uma possibilidade de você criar benefício para uma empresa pequena sobre o FGTS. Uhum. Olha, se você contratar até 10, estou dando um exemplo aqui, tá? Até 10 funcionários, você paga 3% do FGTS, recolhe. Se você contratar 20 funcionários, você recolhe 2%. Mas isso você está contratando e mantendo a base da relação familiar. Qual que é a base da relação familiar? É o contrato de trabalho. Uhum. Porque não adianta eu baixar salário, reduzir hora, baixar não sei o que, isso, aquilo, se eu não tiver o contrato de trabalho. Essa é a realidade. Nós precisamos criar mecanismo para que o contrato de trabalho seja respeitado. Então, você criar jornadas, criar benefícios, criar obrigações, é fácil. Mas nós temos que pensar primeiro naquela linha, né? Porque o trabalhador ele sai, ele faz a prestação e a contraprestação dele é o recebimento do salário. Claro. Que é para quê? A manutenção familiar. Uhum. Porque se ele não tiver a contraprestação, a base caiu. Caiu. Então é nesse ponto que eu vejo, que eu entendo, né, que talvez precisamos, nossos políticos aí, grandes políticos nós temos, pensar algo nesse sentido. De você fazer com que tenhamos aí um crescimento da economia. Agora você restringir e sem dar aí a contraprestação, Neto, eu não vejo com bons olhos para 2025, não. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora, discutindo a escala 6x1, 6x2, 5x2, né? Escala que está sendo discutida lá em Brasília, discutida também entre empresários, trabalhadores, né? E é muito bom a gente entender algumas diferenças que a sociedade ela tem as suas diferenças, né? Foi muito bem colocado aqui o doutor Alonso, como é que uma grande empresa e uma empresa menor, como é que vai sustentar diante disso, né? Já visto que a lei seria para todos, né? Sim, sem distinção nenhuma, né? Não tem distinção nenhuma. Tem participação? Vamos lá. Pois não, Maria. Tem sim. A Isabelle, ela está aqui participando com a gente, diz, gostaria de encaminhar algumas perguntas sobre o lançamento do livro do João Alonso. Primeira pergunta, doutor, que a Isabelle está mandando aqui. Qual sua opinião referente ao fim da jornada 6x1? Entende que em caso do fim dessa jornada, poderia ser implementada com facilidade nas empresas? A minha opinião sobre a jornada 6x1, se no caso do fim dessa jornada, poderia ser implementada com facilidade nas empresas. Olha, Isabelle, é assim, ó. Podemos chegar à extinção dessa jornada? Podemos. Desde que crie outros mecanismos para que a empresa produza e o funcionário também entenda a necessidade dele. Que ele é importante para a empresa. Esse ponto, né, precisa ser muito bem colocado. Olha, vamos acabar com a jornada 6x1. Perfeito. Em contrapartida, o que vocês darão? Nós vamos diminuir isso, vamos fazer aquilo, vamos aproveitar os materiais. Perfeito. As grandes empresas, ela trabalha com os gestores e falou, olha, me apresenta um plano. Né? Um plano de que essa jornada pode ser melhorada, onde eu não terei prejuízo e não terei que fazer a demissão. Porque capital de trabalho vai caminhar para o resto da vida. Eles nunca deixarão de existir. Lado a lado. Eles vão caminhar. Capital e trabalho. Capital, as empresas, trabalho, a mão de obra. Né? Isso é fato. É histórico. Né? O que precisamos melhorar
é justamente essa relação. Eu posso acabar com a jornada? Pode. Mas em contrapartida, o que eu vou receber? É isso que precisamos, né? Além de todas essas questões que nós já colocamos, eu vejo que nesse ponto precisamos sim entender como que nós vamos terminar com isso, acabar com isso. E tem algumas vias aí, né? Tributária é uma delas, né? Os impostos. Né? Neto, desde quando você escuta imposto único? Nossa. Né? Desde quando você escuta seca não sei aonde, fome lá em outro lugar. Nunca resolveu, porque né? existe interesses, negociações por trás. O Brasil é muito forte. O Brasil é muito forte, o Brasil é rico, basta acreditar. Nós temos a mania de comparar com os Estados Unidos. Sim. Né? Não só os Estados Unidos e a Europa. Primeiro passo. A moeda já não se compara. Não tem como chegar. Não tem nem como. Né? Se você for aqui, né, na divisa da América do Sul, talvez eles não queiram nem o real. Isso já... Não estou falando para vocês... isso eu já presenciei. Né? Mas, né, precisamos criar mecanismo de que realmente tenhamos essa... parar com essa mania de se comparar com outros países se nós não aplicamos. Nós temos excelentes leis aqui. Basta os nossos legisladores aplicarem. Né? Isso tanto é municipal, estadual, federal. Isso é num todo. Né? Mas falta uma... Desculpa, eu posso até ser amanhã crucificado, mas falta uma imensa e enorme vontade política sobre isso. 991411048, você participa conosco, doutor Alonso conosco aqui, doutor, professor em Direito, conversando sobre a fim da jornada 6x1, né? Jornada 6x2, funciona, vai funcionar, não vai funcionar, está sendo levantado uma série de questões e você participa conosco, 991411048. Tem um peso aí também, né? Eu trouxe uma questão, essa comparação que é muito feita, né? Sempre por todos nós, né? Quem já viajou para fora sabe muito bem como muda tudo, né? Muda o clima, obviamente, muda a gastronomia, né? E muda as relações humanas, políticas, né? Mas tem um peso aí da idade, né? Nós estamos falando aí de países que tem muito mais experiência, vivência, né? Do que o próprio Brasil, que ainda está galgando algumas vias, né? Então somos novos ainda nisso. Mas é bom usar como exemplo. Você mesmo falou, né? Historicamente está aqui. Essa relação sempre existiu, sempre vai existir, né? Sim, não tem a dúvida. Tem que olhar para isso. Vamos inventar algo aqui para dar certo, né? Não é por aí, né? Temos que seguir o que a história está nos mostrando, né? Eu acredito que sim, Neto. O nosso país, ele é muito novo, né? É novo. É um país, teoricamente, aí metade da idade da Europa, né? Basta acreditarmos. Eu acho incrível quando as pessoas elas vão até a Europa. Nossa, eu andei a 200 por hora na autobahn deles. Sim. Né? E lá você não pode ficar na direita, na esquerda, porque a esquerda é velocidade máxima e você precisa... Aqui nós temos também. Que ninguém obedece. Aqui nós temos também. Qual que é a diferença lá e cá? Não é? Paramos no posto de gasolina, lá você abastece seu carro, aqui também se você quiser abastece, só que aqui nós temos quero levar vantagem em tudo, né? Então acho que são esses princípios que nós temos que observar, né? Nós temos bons empregadores, maus empregadores, bons empregados e maus empregados. Então a gente precisa fazer uma reciclagem, né? Quando falo em mau empregado, não é aquele mal, de maldoso, não é isso, né? No sentido de que ele precisa repensar a forma dele, precisa parar um pouco. Eu acho que tem muitas questões que precisam ser analisadas, criteriosas, tentar entender que eu tenho benefício, mas eu tenho também obrigações. Né? Então tudo isso precisa ser colocado na mesa de negociação. Quando as partes estiverem prontas para dialogar, eu acredito que caminhamos aí a ano-luz, né? Você então é contra a jornada, término da jornada 6x1? Não sou contra a jornada, de jeito e maneira. Pelo contrário,
Tem muitos setores que realmente é estressante, a pessoa acaba com a vida. Né? Somente aqueles ambientes que são os agentes nocivos da saúde, periculosidade e salubridade. Salubridade, né? claro. Então isso acaba com a saúde. Né? Mas eu tenho que pensar também que há uma garantia de posto de trabalho. Eu não posso pensar só em você. Eu tenho que pensar na coletividade. Então, quanto maior o número, maior o problema. Sim, não é? sim. Porém, precisamos, como é que nós vamos falar da padaria da esquina, do mercado ali da esquina, que tem lá 2, 3, 4 empregados, e aí? Não é nada, lógico que é. A matemática é simples, são 4 empregados, se todos forem casados, são 8 pessoas dentro da casa. Se cada um tiver um filho, são 12, aí você vai aumentando. Sim. Não é? Ou seja, o desemprego não pega só o trabalhador, o pai de família. Ele pega a esposa, pega o filho, pega toda a família. E aí vai aquele efeito dominó, aquela rotatividade. E esse setor afetado é o que mais gira numa cidade. Vamos falar a verdade, é o setor que mais gira, né? São os pequenos comércios, pequenas portas que geram 2, 3 empregos. Agora faça as contas, né? É muito simples você fazer um exemplo. Vocês fazem aí as pesquisas aí pela sociedade, né? Caminho, fazem grandes reportagens. As empresas multinacionais, ela resolve fácil. Fecha pega as malas e vai embora. Pega as malas e vai embora. Para resolver. Quem resolve? O banco vai resolver. Vocês resolvam aí. Eu não quero saber. Eu vou montar a empresa lá em outro país. Né? Mas e o dono lá da padaria? Sim. Que mora, que é conhecido no bairro, que reside há muitos anos. Olha, guardando a proporção, Alonso, quero usar aqui como exemplo, nós tivemos obviamente são coisas diferentes, distintas, mas impactantes. Tão impactante que você vai concordar comigo. O fechamento da Unimap. Sim, não tem a dúvida. Todo aquele comércio lateral, atrás, do lado, as casas que eram alocadas para estudantes, o comércio, restaurantes, farmácias, travou tudo. Travou e aí, consequentemente, isso tem um impacto na economia. Na economia. 17 mil alunos. Sim. 5 mil funcionários. Sim. Consumindo, usando, toda aquela região ali. Ou seja, praticamente é maior que muitas cidades do interior. É verdade, é verdade. Maior que muitas cidades do interior. Com certeza. Então, como é que faz? Precisa repensar. O direito precisa ser repensado. Eu acho que a partir daí eu vejo, né, isso a gente discute muito lá com o professor Nelson lá na USP, repensar o direito para 2025. O direito do trabalho tem um aspecto social, o aspecto político, o aspecto financeiro. Isso vai no direito do trabalho. E o aspecto psicológico. Tudo isso compõe, né? Esse é o impacto. São as subitens, digamos assim, do direito do trabalho. Pois não, Maria, diga. Participação aqui do Lucas, fazendo uma pergunta bem interessante, doutor. Ele dá boa noite e quer saber como fica no caso de turnos na área de saúde, policiais, etc. Boa pergunta. Esses turnos, eles fazem, né, doutor, às vezes 12 por 24. Sim, 12 por 24, né? Sim. Percebe como vamos crescendo aí o problema, né? Os problemas vão crescendo. Não é você falar só de uma área é fácil. Policiais. Nós estamos hoje vivendo uma questão muito violenta, né? Por quê? Porque acho que todo mundo está envolvido no seu estresse, né? Claro. Aquela questão. Veja a quantidade de farmácias que estão abrindo. Exato. Né? Em contrapartida, quantas quadras esportivas estão deixando de serem construídas, né? Ou seja, a balança não está equilibrada. Mas por quê? Porque está todo mundo numa situação crítica do seu emocional. Os médicos, os operadores da área da saúde, os policiais, bombeiro, né? E tantos outros assim, nessa tensão de trabalhar na escala 6x1, 12x1, 12 por 24, aquelas coisas todas, né? 12 horas 12 horas. Tenso, né? Nossa, a pessoa, o motorista de caminhão, pois né? Os motoristas. Eles viajam, né? O Brasil é muito extenso. Muito extenso, é grande, sair de São Paulo. Para ir no Rio de Janeiro, quantas horas não demora? Que é coisa de
1 hora e meia de avião. Sim. Né? Nem isso. Entregadores de moto. Exatamente. Hora do almoço. Tem uns que estão até café da manhã, que alguns lugares agora tem café da manhã na sua casa, começa a trabalhar de manhã, trabalha no almoço, trabalha na janta, vai ver a filha dormindo às 3 horas da manhã, né? Exato. Por quê? Porque ele precisa ganhar, precisa trabalhar, né? Então são situações que a gente fica pensando. Tem muita coisa para regularizar. Tem muita coisa. Pensar, exato. Antes de ter uma mudança que vai afetar de uma maneira a todos, só que ao mesmo tempo sem pensar nas consequências, né? E o problema de tudo isso, Neto, eu vejo que isso aqui vai virar uma bandeira política de eleição. Pode ser mesmo. Tá? É por mim. É possível. E, infelizmente, alguns, né, poderão usar isso para utilizar com a bandeira política, o que é extremamente errado. A questão é no outro ponto, do outro lado, tem uma pergunta que chegou aí, já vai falar já, Maria, mas a questão do outro ponto é o seguinte, beleza, estou pensando no descanso, né, do trabalhador, mas qual a qualidade desse descanso? Você acabou de falar, né? Cadê as quadras, né? Qual a qualidade desse descanso? Será que ele vai descansar ou ele vai fazer um trabalho sem registro? E aí tendo a possibilidade de se estressar ainda mais, porque olhando o que é o país e o brasileiro, né, que tem por si só essa questão de trabalhar, quero ganhar dinheiro, ele vai acabar os 2 dias, os dias de folga, ele vai acabar arrumando um bico sem registro clandestino. E isso está na cara que vai acontecer. O cara não vai... no mapa desenhado é muito bonito, né? O sujeito os 2 dias trabalhando, quem dera ir para a praia, né, e fazer uma viagem... Mas não é a realidade, cara. Não é a realidade. Então fica uma coisa muito solta dos dois lados. Desse lado aqui a gente não pensa nos pequenos, né? E desse lado a gente não pensa qual vai ser, né, o bem-estar desse... Quem está preparado para o bem-estar dele? Vai faltar grana para ele? Ele vai conseguir curtir? Vai ficar ocioso? Ou ele vai, de repente, arrumar um trabalho clandestino? Quem garante que não? Eu conheço vocês, e vocês também com certeza devem conhecer. Eu conheço pessoas que trabalham num horário, num determinado local. Sim, e o famoso bico. Vai para casa, toma banho e vai para o bico. E vai para o outro. Como eu falei dos motociclistas, entregadores. Aí ele fica o tempo dele de descanso, trabalhando. Aí ele vem para casa, dorme ali 2 horas, 3 no máximo, né? Isso aí. E vai para o trabalho de novo. 1 hora essa roda vai quebrar. Né? Porque o ser humano não aguenta. Né? Não é a máquina, não é o robô. Não é apertar botão lá e o cara está trabalhando. Essa roda, 1 hora, ela quebra. E aí... Aí é feito o dominó, né? Exatamente. Tem participação? Bora lá, Maria. Sim, a Cláudia também querendo saber essa questão, doutor. Se é permitido escala 5x2 de 12 horas? Boa pergunta. Eu falei um pouquinho antes que nós temos um instrumento muito importante dentro do direito do trabalho, as convenções coletivas, né? Sim. Muitas vezes isso é negociado no sindicato, entre empregado e empregador. Né? Você faz toda uma análise, tem que apresentar fazer um plano para o sindicato, dizendo, olha, você pode trabalhar 5, descansar 2 horas, né? Ou 2 dias, dependendo da situação, 12 horas, 24. Mas isso tudo é colocado dentro da negociação coletiva. Muito bem feito. Por quê? Porque a hora que o sindicato pedir a homologação na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho tem que entender que foi feito um plano, claro, né, benéfico para as 2 partes para que ele possa homologar. Porque se uma parte apenas levar vantagem, essa escala aqui não passa. Tá? Não passa. Então, Cláudia, precisa verificar, colocar no papel realmente a quem interessa, a quem está negociando, né, para que ela possa lá no futuro ou durante o dia a dia no trabalho usufruir da escala 5x2. Que é uma escala interessante? É uma escala interessante, tá? Eu acho que vale a pena mais arriscar no 5x2 do que no 4x3. João, tá? Acho que é muito mais benéfico você uma 5x2 do que 4x3. Porque 4x3, segunda, quinta aí, fica meio complicado, hein? Sei não. Tudo bem.
Cadê o livro? Vamos destacar o livro mais uma vez. Doutor Alonso, gentilmente conosco aqui, conversando sobre as jornadas, né? O fim da jornada 6x1, se isso vai ser bacana, se não vai. Foram colocadas várias questões aqui para você de casa pensar junto também, né? E, obviamente, trazendo o livro que acabou de sair, está até quente aqui, ó. Acabou de sair, acabou de ser lançado, né? Justamente trazendo aí informações coletadas, né? Vivenciadas pelo Dr. João Alonso, trazendo nesse livro aqui para quem quer saber mais do assunto. Eu acho que é muito bom. Olha os tópicos aí, ó, abordados, né? Desemprego, direito do trabalho, inteligência artificial, que é um temor, é um avanço, não sei. Vamos ler o livro aí para entender melhor. Organização empresarial, princípios de direito do trabalho, problemas sociais, revolução tecnológica. É bom a gente ler para entender a sociedade que a gente está vivendo nesse momento, né? Uma grande mudança que aconteceu durante a pandemia. E aí a confecção do livro foi antes pandemia, durante pandemia e o pós-pandemia. Então, creio eu, com toda certeza, que você de casa vai gostar muito de ler e entender um pouco mais sobre essas mudanças, né? Sempre há tempo da gente entender. Muito bom, doutor Alonso, muito obrigado pela sua vinda, que é sempre um prazer tê-lo conosco. Neto, aqui. Eu já falei várias vezes, né? Só apenas reitero aqui, né? E agradeço imensamente a todos vocês o espaço concedido, né? E hoje é uma satisfação muito grande falar sobre um livro que é um projeto pessoal meu, né? Parabéns, então, doutor. Um dia muito especial aqui, então eu só tenho que realmente agradecer a todos vocês. Pedir a Deus que nos dê sabedoria, inteligência, né? Sim. Para seguir no caminho, no dia a dia, que não é fácil, né? Não é fácil. Os desafios são constantes, mas tenho certeza que tudo que se planta colhe no futuro. Colhe no futuro. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Agradeço as perguntas, todos. Espero que os ganhadores gostem, né, dos livros. E se tiver alguma crítica, por favor, encaminhe para o Neto. O Neto encaminha. Com certeza. Fica mais fácil. Eu já fica o convite aqui para você vir participar, né? Claro que essa discussão sobre 6x1 ela vai prosseguir aí, principalmente se tratando de Senado, Brasília, que a gente possa discutir novamente e outros temas também para, né, trazer à luz aí. É sempre muito boa a conversa que vai trazendo à luz aí para o pessoal que está em casa assistindo o programa. Então já fica aberto aqui para um próximo. Obrigado. Eu só apenas, você falou agora aqui a respeito do Senado, né? Em 2020 eu fui contemplado, né, e recebi um convite para fazer parte entre 100 profissionais da área na elaboração do projeto do teletrabalho, que foi proposto pelo professor Ricardo Calcini, com o deputado federal de Bauru, o ex-prefeito de Bauru, não me lembro agora, não me recordo mais o nome, que ele era foi deputado federal, algo assim, em 2020. E eu tive o privilégio de escrever um pouco sobre o direito do trabalho, a jornada teletrabalho. É um tema bastante curioso, né? Então eu acho que o direito ele vem sim para mudar, precisa mudar. 2025 precisamos repensar a forma de contratação, sim, a forma de aplicação do direito, porque nós vamos ter muitos desafios. Então, mais uma vez, Neto, agradeço, estou sempre à disposição, sempre. Agradeço toda a equipe aí acolhida e eu me sinto casa, né? Não tem outra. Que bom. Essa é a proposta. Outra expressão para falar, né? É uma aula. Essa é a proposta. Valeu. Obrigado. Doutor João Alonso, obrigado aí pela sua presença. Agradeço mesmo.